Olá, muito bom dia, povo abençoado. Pastor Vladimir Marques passando aqui mais um momento, a hora do café da verdade. Vamos tomar esse café de verdade? Hoje, manhã de quarta-feira, o sol já está raiando, madrugada chuvosa, até agora pela manhã deu uma chuvinha boa, e agora nublado, mas o sol já está aí, né, dando sinal de que daqui a pouco ele vai brilhar para governar o dia, pois foi para isso que Deus o fez. Hoje, 15 de julho de 2026, nós já enviamos o nosso óleo para os nossos contatos. Capítulo 9, o evangelho que escreveu o apóstolo Mateus, o versículo 9 ao versículo 13, o versículo que a gente fez uma breve explanação e identificamos aqui como os religiosos são trabalhosos. A religiosidade, meus amados, ela tende a minar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é a vontade de Deus. Pois quando nós nos comportamos como religiosos, nós passamos a julgar, em vez de reconhecermos que nós precisamos de ajuda. E aqui o Senhor Jesus Cristo havia encontrado na coletoria, né, na cidade aí de Cafarnaum, onde ele passou a maior parte do seu tempo, uma coletoria de impostos, e estava lá um dos principais, que era Levi, o Mateus. E este homem era um judeu que cobrava imposto do seu próprio povo para Roma, ou seja, ele era um funcionário de Roma. Mas Jesus, ao passar por aquele lugar, olha para ele e ele fita os olhos em Jesus e Jesus disse: segue-me. E diz no versículo 9 que imediatamente Mateus levanta-se da coletoria de impostos e segue a Jesus, ou seja, deixando tudo para trás. E ele resolve agora dar um banquete e convida Jesus, os discípulos de Jesus, convida os publicanos e convida outras pessoas que eram rejeitadas pelos próprios religiosos. E ali Jesus estava, e os religiosos também foram. E ao chegar lá, os religiosos começaram a julgar com o seu olhar, com a sua língua, e começaram a dizer aos discípulos ou perguntar: por que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? E Jesus, ouvindo aquilo, olha para eles e disse: aprendei o que significa misericórdia quero. Então Jesus não estava ali para julgar ninguém, mas ele estava com um ato de misericórdia que era para dar oportunidade àqueles que eram rejeitados. E para o judeu, né, um judeu sendo publicano, ou seja, sendo funcionário de Roma, era rejeitado. E agora este homem converte-se ao evangelho, abandona a cobrança de impostos, mesmo assim eles não se dão por satisfeitos e atacam aquele homem e também atacam Jesus. Jesus disse: eu vim para os doentes e não para os que estão curados. Como quem queira dizer, se vocês estão curados, se acham curados, não é para vocês que eu vi, mas eu vi para aqueles que estão doentes. Este homem, Mateus, estava doente e agora está sendo tratado. Então deixe de ser religioso e seja convertido de verdade, porque uma pessoa convertida ao Evangelho, ela é uma pessoa que foi transformada, foi mudada. Em vez dela questionar, dela procurar coisa onde não existe, ela vai ajudar, ela vai orar, ela vai estar junto, ela vai trabalhar em prol do reino. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Daqui a pouquinho vamos digitar o texto, vamos editar e vamos enviar para os nossos contatos. Deus te abençoe.